falar um pouco sobre feitiços. Quem lembra aí, né? Vocês vão falar assim, nossa, mas o Tata é novo, como que ele vai falar de coisa antiga? Eu tive muito sacerdote antigo, tá? De cabelo branco já. Meus sacerdotes foram muito velhos de chão, graças a Exu. Eu aprendi muita coisa que dentro da simplificação energética tinha um fundamento oculto ali daquilo. Às vezes um elemento com mais uma reza, aquilo se formava uma magia, se formava uma egrégora, tá? E era funcional. Então quando eu falo assim que magias antigas, elas funcionavam e hoje, pela descrença de muitos, não tem esse poder, além do poder ser tirado da mão desses feiticeiros, por quê? Porque eles ensinou alguém e isso foi até a banalização, até aquilo dali falar que, isso não funciona, a própria pessoa ter a descrença em cima daqueles elementos. Era muito comum, por exemplo, sabe a folha de jornal? Você pegava a folha de jornal do dia ali, onde tinha um acidente, você trocava o nome das pessoas para fazer uma demanda, colocava no fundo alguidar, vinha com os elementos, né, para que a pessoa recebesse aquela energia, se entregava numa encruzilhada para que fosse a porta de recebimento, fazia também um fundamento na calunga, tá? Para que a pessoa recebesse aquela energia. Era muito comum também velas, por exemplo, com uma vela você ir numa encruzilhada, rezar em cima da vela com a sua saliva, você misturar com a terra da encruzilhada, passar nessa vela e entregar, onde é o encontro de todos os reinos. Para quem recebesse esse feitiço, recebesse essa magia, e era funcional. Quando muitos falam que o feitiço morreu, não morreu, porque o Exu e Pombagira ainda está vivo até hoje. As pessoas que não permitem que muitas vezes a magia, de forma simplificada, tem poder. Hoje, se você não matar um 4 pés, a magia não vai funcionar, tá? Coisa que você fazia com uma vela, até porque, vamos dizer que o mundo mudou, mas Exu e Pombagira ainda é de lá de trás. O que acontece geralmente é as pessoas regrarem, dogmatizar e não aceitar que Exu e Pombagira trabalhem na sua consciência, já que o espírito é uma consciência, tá? É uma sabedoria. Então as pessoas não permitem que o espírito traga na sua manifestação o seu conhecimento. Porque muitas vezes isso pode ir contra aquilo que a pessoa crê ou até mesmo do sistema religioso que ela está. Existem formas que o espírito trabalha com elementos diversos. Então, quando se falava que antigamente uma vela resolvia e hoje não resolve mais, não é a questão do poder que ter se perdido. É a questão das pessoas não crerem mais que uma vela resolve a vida. Até porque os tempos mudaram, são outros tipos de situações, a gente tem que concordar com isso. Porém, a vela ainda continua sendo utilizada até hoje, tá? E não era uma questão de fé, era questão de junções e ressonância dos elementos. Quando nós falávamos que a pessoa ia para uma encruzilhada afirmar um ponto, ela usava o seu poder, sua saliva misturada ali com aquela terra que simboliza o encontro dos reinos, encontro das portas espirituais, junto na vela que simboliza ali a intenção, né? Seja dos pensamentos, dos caminhos, porque a vela também, muitas vezes, não é só um portal, ela também pode simbolizar um corpo, tanto que existem velas, né, de cabeças, velas de crânios e assim por diante, simbolismos dentro da religiosidade que a gente utiliza numa forma de magia, tá? Mas ali, já que não existia essa questão de velas como é hoje feito, né? Hoje tem vela para tudo. Você utilizava a vela simples e ele tinha um poder funcional, tá? O que acontece não é que a magia se perdeu, não é que Exu perdeu sua força. As pessoas perderam sua própria força contando os segredos de dentro do culto para leigos. E hoje é o que mais está acontecendo. O segredo está sendo perdido e vai perder o poder, justamente porque se você tem um conhecimento, esse conhecimento é dado a quem não tem nem a passagem dentro do culto e nem a sabedoria de manipulação desse elemento, ele vai ser banalizado. Logo, esse elemento perderá seu poder que tinha na mão daquele sacerdote. Por isso também existe feitiços que você fala, nossa, antigamente o fulano de tal tinha um poder absurdo, né? Por quê? E ele levou o segredo dele junto da cova, para que o poder não fosse banalizado e ele não perdesse, tá? Então o feitiço ele não morreu, ele ainda está dentro de Exu e Pombagira, só que o culto aleja os espíritos.
Quando você tem uma liberdade de trabalhar com Exu e Pombagira, ele vai ensinar. Exu, ele tem que ser o mestre, ele tem que trazer a solução, já que ele está sobre o tempo. Então, muitas vezes ele vai trazer avisos, vai trazer remédios, vai trazer medicinas, vai trazer magias, feitiços, macumba, que é para você andar, executar e tirar muitas vezes, ou trazer uma proteção, ou avisar que é necessário executar certos tipos de atuação dentro do mundo espiritual, na matéria, para que atue no mundo espiritual, para que você receba aquilo que você está pedindo, né? Porque às vezes você faz uma magia agora e ela tem um processo dentro do mundo espiritual. E dentro desse processo você já executa a outra. Quando aquela for chegar, a outra já tem atuação e isso é constante. Por isso que a gente fala que o culto não volta para trás. Tá? O culto só vai para frente. A gente vai mantendo a energia de recebimento daquilo que a gente quer. Porque magia ela dissipa, ela não é eterna. O que é eterno são os filhos que a gente faz, são as nossas iniciações, são os pactos, porque isso ele passa até mesmo para dentro da ancestralidade do mundo espiritual. E logo a própria magia de prosperidade ela muda, já que todo dia você nasce, você renasce numa questão de ficar no mais velho, tá? Então todo dia é um renascimento também. Então a magia ela não tem uma duração eterna, aquela magia ela vai se dissipar e ela precisa de manutenções. Porém, as pessoas ainda estão se alejando do seu próprio conhecimento, tá? Então, existe sim alguns segredos para a montagem de um espírito, para a execução de um trabalho, mas hoje, se você não apresentar uma mesa com muitos pratos, a pessoa que contratou muitas vezes aquele trabalho espiritual vai dizer que aquilo não teve força, tá? Porque, querendo ou não, hoje o que as pessoas compram são pelos olhos e não pelo fundamento que o magista conhece. E o fundamento muitas vezes são pós, e pós não vai dar volume numa magia. Pós eles são elementos onde tem as partículas originais dos bolsões energéticos, e cada bolsão energético ele tem um comandante lá, tá? Então nós temos que entender a elementação como ela se forma para que se forme uma magia, uma egrégora mesmo, para que a gente possa trabalhar. As cores influenciam diretamente na magia que nós estamos fazendo. Influencia naquilo que nós vamos receber também. Então hoje nós montamos um balaio com a Exu, vai frutas, vai bebidas, vai tudo, mas você vê muito assim postagem. Antigamente a gente se dava um marafo, um cigarro e flores e dava tudo certo. Realmente dá tudo certo, só que até as pessoas pararam de acreditar que isso dava certo. Porque hoje a ganância, né, que seja o ego, a ganância, não permite que a gente enxergue que as magias de antigamente são funcionais. E elas funcionam até hoje. Tá? Eu vou trazer um pouco mais aprofundado sobre isso, só que eu estou agora resolvendo uma situação, mas vou dar essa introdução que a magia de antigamente não morreu. Está na mão de Exu e Pombagira. Nós temos que se capacitar primeiramente e permitir que o espírito atue e passe também para nós elementos, magias, para que sejam benéficos para a nossa vida. Porque se você limita o espírito fala para você, pega uma vela e vai lá na encruzilhada, faz tal coisa. Você vai falar, pô, uma vela? Pô, o que essa vela vai mudar na minha vida? Nós temos que entender essa função dessa vela. Quando você começa a entender os elementos, as folhas que nós utilizamos, né? Seja uma saçanha, que é a junção de folhas para passar no corpo, né? Uma limpeza, sejam elementos que são tirados e assim por diante, a gente entende então que a magia ela tem uma função muito maior. Até mesmo o copo de marafo que nós damos para Exu, o cigarro, a vela, são elementos para que Exu tenha uma atuação no mundo espiritual, mas pode ser os mesmos elementos utilizados para trazer benefício para nós, já que essa troca de se ofertar aos espíritos para que nós receba algo, tá? Hoje muitos só ficam dando, e o espírito acaba se acomodando. Lembre-se, foram encarnados que tiveram passagem na Terra. Se você não souber trabalhar também com Exu e Pombagira, para que você acesse, né, essa sabedoria deles, para que isso esteja uma atuação na sua vida, você vai viver um eterno loop. Tá? Então, você tem que quebrar principalmente as regras morais que você tem dentro de você, para que você tenha
a sabedoria e você aceite também a atuação dos espíritos sobre a sua vida. E nós falamos de elementos diversos dentro do culto. Então, por que uma folha de jornal antigamente com um acidente, você trocando nomes tinha poder? Por que quando você pegava um rosário dentro da calunga e jogava na casa do seu inimigo tinha poder? Por que quando você acendia uma vela numa encruzilhada tinha poder? E hoje você não crê que isso possa ter poder? Porque isso foi banalizado. Hoje as pessoas estão roboticamente, principalmente elas vivem somente na internet, né? E as pessoas estão quebrando principalmente os fundamentos, expondo isso, e as pessoas estão banalizando, porque a egrégora vai se perdendo também, vai perdendo a força daquilo, tá? Você acaba lutando contra uma egrégora. Aí muitos usam que hoje a vela não tem mais poder, porque hoje a necessidade nossa é diferente, mas a vela é utilizada desde os primórdios. Não é uma questão de necessidade, é questão de entendimento de como aquela força pode ter uma atuação na nossa vida. Então, a junção às vezes de duas velas amarradas, uma função de juntando, unindo, trazendo, tá? Amarrando uma situação, dependendo do que se é fita, se é sisal, tá? Se é um cipó, se é um elemento natural, seja o elemento que for ali, para que haja uma atuação de segurar, de amarrar, de prender. Tá? Isso continua existindo. As pessoas que deixaram de acreditar que duas velas têm poder. Tá? Então, se perdeu a junção dos elementos e não o feitiço. O feitiço ainda continua existindo. É que as pessoas querem encher os seus olhos. Né? Você vai fazer um trabalho com uma pessoa, a pessoa quer ver uma mesa gigantesca. E a gente sabe que nem sempre o que está fazendo a magia ali é os elementos. Aquilo dali a gente até dá de agrado para as entidades. E não chega nem ser a magia. Tá? Então a gente acaba mais agradando a entidade para que ela atue, né? Porque a gente sempre fala numa magia, eu venho em nome de fulano, de ciclano, tá? Então eu venho em nome da minha cliente porque ela está ofertando ao Senhor. Então a gente faz essa mesa para que a entidade se agrade e atenda o pedido dessa pessoa. Então a gente é a ponte dessa magia. Nós somos, né? Eu, como sacerdote, eu sou a ponte para que a energia chegue e atue na sua vida espiritualmente. E a gente tem que entender sobre essas questões. Até o modo que a gente fala com os espíritos, isso vai refletir diretamente na nossa vida. Se você é uma coisa robótica também, até no modo de atuação, de falar com os espíritos, como se fosse rezando para Deus, não vai ter uma funcionalidade, porque aquilo dali é um espírito onde você muitas vezes dá comandos espirituais e você não manda. Você pede, você oferta em troca de algo, você agrada e a entidade vai ficar contente com aquilo e você vai agora pedir o que precisa para a sua vida. Então o feitiço ele não se perdeu, as pessoas se perderam perante o caminho, o tanto que Exu e Pombagira continuam existindo, então o mundo espiritual ainda existe, isso não foi perdido, tá? As pessoas que hoje não acreditam que você possa fazer uma magia sem um 4-pé. O sangue é importante? Sim, porque ele traz o DNA e a estrutura genética do animal. Então não é só sangue. Cada animal ele tem a sua estrutura e o seu porquê. Mas existe Exus e Pombagiras que muitos aí já sabem disso, foram feitos só nas aves. No primeiro ano se dava uma ave, no segundo 2, até se completar 7 não se voltava mais para trás. Toda obrigação se dá 7. E se você for para ter frente, você não volta, porque senão você estaria regredindo a sua vida. E isso a gente fala desde pombo, codornas, galo de Angola. Nós falamos de galinha de Angola, falamos de galo, carijó e assim por diante. Cada estrutura de um animal ali de pena. Tá? Porque ele fala ali de um animal bravo, muitas vezes de organização. Lógico, o 4-pé ele fala de força, de estrutura, de rompimento. Mas hoje muitos acreditam que o Exu só vai ter força se matar um boi. Não é dessa forma, é a estrutura genética. O que traz aquele animal? Qual é a resistência? Qual é a força dele para dentro de um trabalho? O que ele simboliza o ser humano? Qual que é a atuação dentro da vida do ser humano? O que ele representa? Tá? Então tudo isso é utilizado dentro do feitiço para que, através do mundo espiritual, nós recebemos o que estamos ofertando. Tá? Então hoje se acredita que a coroação de Exu acontece no 4 pés, porque é quando o Exu vai se levantar. Tá? Então nós sabemos também que existe Exu só feito nas ervas, no sangue vegetal. Tá? Então sempre existiu magia. É o que hoje o ser humano criou complexidades
né? Que pela necessidade, acredito eu, até porque o culto precisa de complementos, né? E o espírito ele tem essa particularidade de acrescentar dentro da vida do manipulador, que é o magista, para que possa trazer benefícios para a vida dele. Então, houve essa necessidade de expansão, né, de expansão energética para a atuação. Gente, eu vou precisar sair, tá? Daqui a pouco eu volto continuando nesse assunto, mas lembre-se, a magia não morreu. Um feitiço que a gente executa, que ainda é muito poderoso, sabe aquelas cruzes que tem no meio da estrada para causar acidentes muitas vezes? Você troca o nome pelo nome do seu inimigo. Isso ainda tem força. O rosário que tem no cemitério ainda tem força. Tá? A folha de jornal que antigamente se usava, né? Porque antigamente a gente lia o jornal, hoje nós lemos o celular. Mas a folha de jornal que trazia o acidente, onde você trocava os nomes ali, para que aquela pessoa e colocava no fundo do alguidar, colocava a comida de Exu, se entregava a Exu para que aquela pessoa sofresse aquele acidente, ainda existe. É você que tem que aprender a manipular e crer naquilo. Hoje você não tem a crença que a vela, que é um portal, pode ter uma atuação na sua vida. Você acredita que a vela é para iluminar Exu, como se Exu precisasse de luz. E a gente sabe que não é dessa maneira. Tá? Exu não precisa de luz. Aquele ponto ali, daquele elemento fogo, ele é transmutador. Ele abre portais espirituais para que você receba e que se comunique. É um sistema de comunicação, ali um sistema oracular também, porque Exu pode manifestar através da queima da vela, até se ele está de agrado ou não.